Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, boa noite, Débora, boa noite, Carol, boa noite a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera, boa noite. Sexta-feira, dia de resumo da semana, e a gente começa pela novidade, né, na política, que foi a filiação de Ronaldo Caiado, governador de Goiás, ao PSD. E também o anúncio feito pelo presidente do partido, Gilberto Kassab, de que a legenda vai mesmo ter um candidato a presidente. Dá para cravar isso, Vera? E de que forma isso muda o cenário eleitoral? Eu acho que, para usar, né, a frase do próprio Kassab, se não dá para dizer jamais, também não dá para dizer com certeza, no caso do PSD. Ele fez esse movimento, ele percebeu que havia um vácuo ali a ser preenchido, que é o da terceira via, porque o Tarcísio de Freitas vem recuando, retrocedendo na expectativa de que ele poderia se lançar ali e tentar ser candidato até no lugar do Flávio Bolsonaro, ou mesmo com a manutenção da candidatura do Flávio Bolsonaro. Como isso não aconteceu, o Tarcísio ocupou esse espaço, esse vácuo. Não com certeza, a meu ver, para realmente lançar um candidato, mas muito, em grande parte, também para forçar o próprio Tarcísio a tomar uma decisão definitiva. Hoje o governador de São Paulo respondeu àquela provocação dele que eu trouxe ontem aqui no Viva Voz, né? O Kassab tinha dito numa entrevista ao UOL que lealdade é uma coisa e submissão é outra. E hoje o governador de São Paulo respondeu a essa provocação, dizendo que a sua decisão de permanecer em São Paulo não se trata de ser submisso. Então é uma situação, de novo, inusual, né? Um chefe, né, o governador, respondendo publicamente a um subordinado. Mas é uma circunstância que chegamos devido a esse eterno e muito grande ali temor do governador de São Paulo de descontentar a família Bolsonaro. Ele se pôs nessa situação, numa situação de ser cobrado de ambos os lados. Mas eu acho que ele vai dando demonstrações de que realmente não vai ter nenhuma coragem de se lançar contra a vontade do Bolsonaro pai e dos seus filhos. Então, aí tem esse espaço, o Kassab vai ocupando até agora. Entre os 3 pré-candidatos que ele tem, o mais cotado para assumir essa vaga é mesmo o governador do Paraná, Ratinho Júnior, isso ficou muito claro nessa semana. Pode vir uma chapa puro sangue, o próprio Kassab está admitindo isso, então um dos outros 2 pode vir a ser o vice do Ratinho, e assim está estruturado por enquanto esse miolo aí, né? Esse centro, esse candidato a centro na disputa de outubro. Ô Vera, uma outra movimentação que avançou foi a composição do palanque do PT, né, e do Lula em São Paulo, porque Fernando Haddad, Simone Tebet e Marina Silva devem deixar o governo para ficar à disposição desse projeto. Por que São Paulo é tão essencial nesse plano de reeleição do presidente? Porque é o maior colégio eleitoral do país, é aqui que se concentram os grandes debates do plano econômico, é aqui que o Lula precisa fazer uma reservinha de votos para não perder de muito, e aí esperar que o Nordeste vá garantir a sua vitória como garantiu em 2022, e que aqui a derrota não vai ser suficiente para dar ao seu adversário uma vitória sobre ele no cômputo final. Então, São Paulo é muito relevante do ponto de vista de número de votos e também do ponto de vista de você vender aqui a plataforma eleitoral que você vai apresentar para o resto do país. É aqui que as coisas ganham tração, é aqui que os grandes debates começam e são testados, é aqui que o adversário tem o principal governo, porque aqui o bolsonarismo governa o Estado, então um contraponto de políticas públicas do plano nacional e dessa direita bolsonarista vai ser feito tendo São Paulo como ponto de partida.
Então, por todas essas razões, é também a base eleitoral do próprio Lula, de muitos dos seus ministros. Então, por todas essas razões, São Paulo é ali crucial, essencial na montagem dessa estratégia nacional do lulopetismo. Ele tem esses 4 nomes, são 4 nomes muito fortes, porque além dos 3 que você citou, tem também o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e a partir desses 4 nomes vai se tentar montar uma chapa robusta. O ministro Márcio França deve entrar também de alguma maneira nessa equação, pode ser vice, pode ali compor essa chapona do Lula e do PT aqui em São Paulo. A Simone Tebet deu hoje uma série de declarações, pela primeira vez admitindo publicamente a possibilidade de mudar o seu domicílio eleitoral do Mato Grosso do Sul para São Paulo. Ela disse também pela primeira vez em ON que conversou com o Lula a respeito da montagem dessa estratégia, que vai estar à disposição do presidente, que vai fazer aquilo que ele solicitar que ela faça. E aí, nesse leque, tem várias opções. Ela sair ao Senado, ela sair ao governo de São Paulo, ou ela ficar no Mato Grosso do Sul e disputar por lá o Senado ou o governo. Mas essa possibilidade de ficar no Mato Grosso do Sul parece a mais remota hoje. Tem também a ministra Marina, que numa entrevista à Rede TV também pela primeira vez admitiu que pode sair ao Senado. Então as coisas começam a clarear. Eu acho que o mês de março vai ser o mês ali definidor dessa situação, porque os ministros devem começar a deixar os cargos e aí vai ficar mais claro, e também vai ter mais pesquisa, vai ficar mais claro quem vai para qual posição nesse chapão aqui paulista. E por falar em Lula, Vera, o presidente teve uma conversa com o presidente americano Donald Trump e os dois devem se encontrar em Washington depois da viagem de Lula à Índia e à Coreia, segundo o próprio Lula, em março. Quais são os cuidados que o presidente brasileiro deve tomar nessa negociação? Tomar o cuidado para não ceder à pressão americana por um apoio incondicional a esse Conselho de Segurança que o Donald Trump está tentando colocar de pé, né? Conselho da Paz, como ele chama. Os outros países do Ocidente não caíram nessa, não chancelaram essa iniciativa. Pelo contrário, se a gente olhar hoje, o The Guardian traz uma série de charges aí publicadas no mundo inteiro, muito irônicas, a respeito desse conselho, né? Uma delas traz ali o Trump na cabeceira da mesa, Conselho da Paz, e aí na mesa estão todos os vilões de gibi e de desenho animado que você puder imaginar, Dick Vigarista, de filmes também, Hannibal Lecter, etc. Então é com esse tipo de ceticismo que essa história está sendo recebida no resto do mundo. E não é diferente com o Lula, ele também não tem nenhuma simpatia por essa ideia, mas o Trump já lançou essa cartada na conversa telefônica e provavelmente vai colocar isso na mesa também na conversa em Washington. Então, o jeito é tentar sair pela tangente. Você não dizer diretamente que isso é uma ideia ruim, que você não chancela, mas também não assinar. Então, é algo difícil de você fazer, ainda mais na casa do adversário, ali na Casa Branca, com toda aquela pressão que a gente sabe que os Estados Unidos estão se eximindo em fazer nesse mandato do Trump. Então, a conversa é delicada, que vai exigir uma preparação muito bem feita por parte do Itamaraty, da assessoria do presidente, para que ele vá, exerça ali aquele charme que ele faz, né? Aquela coisa, temos uma boa química, então mantenha esse clima ali com o Trump, porque isso interessa aos interesses brasileiros na questão das tarifas e outras, mas não seja tentado a chancelar iniciativas que vão contra a nossa própria tradição de política externa e contra os interesses também do continente, né? Vera, um caso que vem mobilizando o noticiário há meses, teve várias informações aí nessa semana, que é o caso do Banco Master. Como é que a gente pode entender esses vazamentos de tantos detalhes das investigações nesse momento? Pois é, liberou geral, né? Teve um Master Leaks de uns 2 dias para cá, vídeos, depoimentos, íntegras desses depoimentos, tinha um sigilo super rigoroso decretado em cima disso tudo e, de repente, o sigilo acabou e liberou geral
todo tipo de vazamento. Está em curso, a meu ver, uma tentativa por parte do próprio Supremo e do ministro Dias Toffoli de se livrar dessa batata quente. Então, levantar informalmente o sigilo me parece ter sido o primeiro passo para, depois disso, ele começar a afrouxar também o sigilo próprio que ele tinha determinado. Então, ele já depois liberou oficialmente alguns dados, né? Liberou as oitivas, liberou o sigilo do depoimento do Daniel Vorcaro, do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Então, com isso, o Toffoli vai também esvaziando os bolsos para ficar mais leve, para quando voltar do recesso, e esse assunto claramente vai ser objeto de deliberação do STF, ele vai ser cobrado a se manifestar publicamente, aquelas decisões mais desconfortáveis, mais difíceis de explicar, já terem ficado para trás. Mas, à medida em que a gente vai conhecendo, né, esses depoimentos, a gente vai vendo as implicações políticas que há. Então, ontem a gente falou de quanto piorou a situação do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, de quanto outros políticos podem também ser envolvidos. Essa semana veio à tona a coisa do pagamento por escritório do ministro Ricardo Lewandowski, depois que ele estava afastado. Então, o caso vai ganhando mais e mais ramificações. A volta ao Congresso também vai incluir um pedido de CPI desse caso e toda a pressão para que isso aconteça. Mas o fato é que o ministro Dias Toffoli parece ter tirado essa semana para se livrar um pouco do desgaste que ele vinha acumulando nesse caso. Volta do Congresso, que já é na próxima semana, né? Junto, inclusive, com o Judiciário. O que você avalia, Vera? Vai ser um ano morno por causa das eleições ou não dá para esperar refresco em 2026? Pois é, Débora. Todo ano eleitoral, de eleição geral, né? De eleição para presidente, para governador, o Congresso é um marasmo. Fica as moscas, fica ali... ao Deus dará. Mas esse primeiro semestre não vai ter essa característica de esvaziamento, ao que tudo indica. Por quê? Porque o presidente da Câmara, Hugo Motta, que até aqui não deixou uma marca na presidência do Legislativo, quer tirar esse primeiro semestre para fazer isso, então ele vai pegar toda aquela pauta de segurança que a gente tratou aqui no ano passado e vai tentar pôr para andar já na volta do recesso, então pôr o PL lá antifacções, que voltou para a Câmara depois de ser modificado no Senado para ser votado em votação final, tirar a PEC da segurança dessa gavetona que ela está aí e pôr para andar com modificações, com muitas modificações em relação ao projeto original do governo. Então, isso tudo já vai gerar um embate bem importante entre governo e oposição em torno dessa política de segurança, que também vai ser um tema central nas eleições de outubro. Além disso, toda a questão das emendas está quentíssima, né? A gente acabou de ter novidades em investigações e novas implicações aí em relação a deputados e denúncia de desvio de recursos de emendas. Então, esse assunto também vai continuar opondo o Supremo ao Congresso. Hoje o Hugo Motta respondeu à própria Simone Tebet, que fez uma crítica ao uso das emendas da forma como ele vem sendo feito. Então, esse assunto vai continuar em alto. O assunto do Master, que eu já mencionei, também não vai deixar que haja refresco. E a coisa no Judiciário, além do Master, vai vir à tona a discussão sobre a necessidade ou não de um código de conduta. Vai ter esse código de conduta, como ele vai ser feito, o que ele vai proibir ou não. Então, também não vai ser um semestre tranquilo lá do outro lado da Praça dos Três Poderes. E para culminar tudo isso, vamos lembrar um outro perrengue que vai ter que ser encarado, que é o do veto do Lula ao novo projeto da dosimetria das penas dos golpistas. Então, o Congresso tende a derrubar esse veto e aí vai ser judicializado, vai chegar no Supremo e o Supremo vai ter de decidir o que ele vai entender que é inconstitucional de tudo que o Congresso mexeu nas dosimetrias. Ele vai deixar passar para os bagrinhos do 8 de janeiro e depois vai tentar barrar uma nova dosimetria
para o Bolsonaro e para os outros graduados da trama golpista, como que faz para separar essas coisas? Qual é o princípio constitucional que eles vão catar ali na Constituição para dizer que uma coisa pode e a outra coisa é inconstitucional? Então, também outra novela que a gente vai ver o desenrolar aqui nesses primeiros meses do ano. Então, não tem refresco nesse começo de 2026. Brasília ainda vai catalisar as nossas atenções, tem reforma ministerial, tem muita coisa para acontecer por lá. Tem o veto também aos 400 milhões de emendas, né? Também isso aí deve ser derrubado, né? Mas o Lula vai dizer que não pode manter naquele nível porque não executa o resto do orçamento. Então, tem muita corda esticada entre os poderes, pelo menos até o São João ali, a coisa vai bem quente. Vera, tem música para hoje? A gente escolheu aquela que eu mandei de manhã, a gente vai botar? Eu mandei mais para a nossa apreciação, mas eu acho que o ouvinte também merece, né? Com certeza. Uma das principais músicas do Caetano Veloso, que é a Oração no Tempo, Oração ao Tempo, né? E que ganhou uma nova versão, um dueto do próprio Caetano e do português Antônio Zambuja, que ficou muito bonita, muito singela. Tem ali o português de Portugal, do Zambuja, e o português da Bahia, de Santo Amaro, do Caetano, e ficou uma coisa bem linda. A gente vai soltar um pedacinho para os nossos ouvintes. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou-te fazer um pedido. Tempo, 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 compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 entro num acordo contigo. Tempo, 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 tempo. Lindo, né? Zambujo. Eu falei Zambuja, mas é Zambujo. Coisa linda. Tempo que é iroco, que é a passagem, é ancestralidade, é ciclo de vida, é destino. Tá bom, Vera. Então, obrigada por... Os nossos ouvintes estão agradecendo também por você ter compartilhado com eles. Até segunda-feira.